Paz do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Deus me fez lembrar de um tema: obra humana ou obra de Deus? O que nós estamos fazendo é obra humana ou é obra de Deus? Eu aprendo com os homens e com a palavra que o homem sempre quer ser independente de Deus. Ele acredita que ele pode ser independente de Deus. Satanás acreditou, Lúcifer acreditou que ele poderia ser independente de Deus e ser feliz, ter sucesso, e ele descobriu o oposto. Nimrod e tantos outros sempre pensaram que poderiam ser felizes sem Deus, poderiam conquistar sem Deus, poderiam marchar sem Deus e ter sucesso. Mas eu aprendo que o homem sozinho, ele não se eternizará para a eternidade no sentido positivo, mas no sentido negativo. Deus mostrou ao seu povo, através de Zacarias, a fonte verdadeira de poder. E qual foi a fonte verdadeira de poder que Deus mostrou para o seu povo, falando a Zorobabel? Falando aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 6. A conquista, a vitória, o êxito, não é por força humana, não é pela violência, não é por muito falar, não é por muito dinheiro, mas é pela ação poderosa do meu Espírito. Então, provou isto para Ezequiel. Deus provou isso para Ezequiel, quando levou ele naquele vale de ossos secos, lá em capítulo 37 de Ezequiel, e o Senhor Deus fez uma pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ele pensou e disse: Senhor, eu não sei te falar. Pela força humana, pela capacidade humana, pelo poder humano, eu tenho quase certeza que não. Mas pelo seu Espírito, pode esses ossos reviver. Então, meus irmãos, a ressurreição dos ossos aconteceu quando Israel foi resgatado de todas as nações para retornar a Israel. Foi o vento do Espírito soprando cada israelita de cada canto do mundo para voltar à terra da promessa. E até hoje continua soprando. No tempo de Zacarias, Deus utilizou vários homens, os quais enchia com seu Espírito para serem sua ferramenta. Esdras, Neemias, Ageu, o próprio Zacarias, o sumo sacerdote Josué e o príncipe Zorobabel. Então Deus selecionou esses homens, escolheu esses homens e os encheu do seu Espírito e os usou, fez grandes coisas, grandes obras através desses homens. Então eu aprendo aqui, primeiro, o que não convém para o povo de Deus, o que não convém para a igreja de Deus, o que não convém para a liderança de Deus. Primeiro, confiar num exército poderoso, portanto não é por força humana. O versículo é claro, não tem segredo. Nós não podemos confiar no exército humano, na força humana, somente na capacidade humana, porque a força da nossa vitória vem do Espírito de Deus. Nós temos uma experiência clássica, uma história clássica, em Juízes capítulo 7, quando Deus chama Gideão.
Deus inspira Gideão, motiva Gideão, ele convoca o povo atende, vem 32 mil, Deus disse que tinha covarde, para mandar os covardes voltar, volta 22 mil no primeiro grito. Depois o Senhor Deus seleciona, manda mais 9.700 voltar no segundo grito, fica 300 homens, Gideão se espanta, Gideão entra em parafuso, diz: não, Senhor, o Senhor está brincando com esses 300 homens, é impossível. E aí Deus diz para Gideão: é impossível para você, é impossível aos olhos humanos, é impossível essa conquista, essa vitória, mas para mim não há impossível, não tem impossível. Eu sou o Deus do possível e do impossível. E a Bíblia diz que com aqueles 300, o Espírito de Deus apoderou de Gideão e dos 300, e Deus foi glorificado e deu vitória, e colocou um cântico de vitória na boca daquele povo, com os 300. Então, meu irmão, não é na força humana, na força bruta, na capacidade humana, é na força e no poder do Espírito Santo que nós temos que confiar. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, a vitória de Davi sobre Golias. Enquanto Saul estava confiando em capacete, pau, espada, cavalo, homem preparado, exército preparado, confiando na força da terra, no dinheiro do seu reino, nos soldados do seu reino, tudo medroso, vem um jovem chamado Davi e diz: olha, você vem a mim, a nós, ao arraial de Israel, com lança, escudo, varapau, mas espada, mas eu vou ao seu encontro na força do Espírito eterno de Deus. Eu vou ao seu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou ao seu encontro em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Golias foi tombado e a sua cabeça foi cortado, e Deus trouxe vitória no arraial. É na força do Espírito que você vai ter vitória. Outra experiência: não acreditar na proteção humana. Primeiro, o que não convém para o povo de Deus: confiar no exército poderoso, portanto não é por força humana. Segundo, acreditar na proteção humana. O que não convém para o povo de Deus: acreditar na proteção humana. Neemias desistiu da proteção do rei e foi para restaurar os muros de Jerusalém, confiado no poder e na proteção de Deus. Deus o protegeu, Deus o proveu, Deus o guardou, Deus o encheu do Espírito, e a obra foi restaurada em 52 dias. O que gastaria aos olhos humanos 1 ano ou mais, foi restaurado em 52 dias, porque o Espírito do Senhor entrou no meio e os capacitou. É assim que nós vamos fazer uma grande ampliação aqui na igreja ADMP Saraiva, onde estou pastoreando. É na força do Espírito, é na força do Senhor dos Exércitos, é no recurso do céu com o recurso da terra, é não confiando na proteção humana, mas na proteção de Deus, que nos guardará, nos sustentará e nos proverá. Nós vemos aqui o grito de Paulo, Romanos 8,31, quando ele diz: que diremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista, aqui no Salmo 118, Davi, no Salmo 118, no versículo 8 e 9, olha o que ele fala. Salmo 118, versículo 8 e 9, diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aleluia! Melhor é buscar refúgio no Senhor do que no homem. Melhor é confiar no Senhor do que em príncipes. Diz o salmista, aleluia, confia no Senhor
e Ele te proverá, te guardará, te sustentará, te abençoará. Ele colocará um cântico de vitória na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. O que não convém para o povo de Deus? Confiar na sabedoria humana. Provérbio de não te estribe no teu próprio conhecimento, não te vangloria no teu próprio conhecimento, mas confia no Senhor, espera no Senhor, teme o Senhor, e dele virá o nosso socorro e a vitória. O que não convém para o povo de Deus? Crer na riqueza humana. Esqueça a riqueza humana, confia nas riquezas celestiais, nas riquezas eternas, nas riquezas de Deus. As riquezas humanas acabam, a traça corrói, a ferrugem come, e tudo vai virar em ruínas. A grande Babilônia hoje só tem ruínas e pó lá no Iraque. Os lugares mais belos e lindos da antiguidade só tem pó e ruína, e tudo se acaba. Mas as riquezas eternas, as riquezas celestiais, elas nunca acabarão. A traça não vai correr, a ferrugem não vai corroer, a traça não vai comer, porque duráveis e permanentes e eternas são as riquezas que o Senhor reservou para nós na eternidade. Então, meu irmão, o que convém para os cristãos? Que se deixem encher pelo Espírito de Deus e deem espaço para homens que realizam a obra no seu espírito. Você, meu irmão, minha irmã, se encha do Espírito Santo. Ou então dê espaço e lugar para homens e mulheres, jovens e crianças que se deixem encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai usá-los. Mais vale uma mensagem, uma pregação na força, no poder do Espírito, do que 1000 fora da força e do poder do Espírito. Mais resultados, infinitos resultados, terá uma pregação cheia, dominada pelo Espírito Santo, do que 1000 sem o poder do Espírito Santo. Então, o que convém aos cristãos? Que sejam cientes da dependência do seu Espírito e da necessidade de pedir por Ele. Clame pelo Espírito, busque pelo Espírito de Deus e Ele vai te encher. Efésios 6,18 é uma recomendação de Paulo aos Efésios, de Deus a Paulo e aos Efésios. Não vos embriaguei-vos com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito eterno. O que convém aos cristãos? Que saibam usar corretamente a palavra do Senhor. Jeremias 23:29 diz que ela é como o martelo que esmiuça a penha. Quando a palavra é bem usada, é bem aproveitada, utilizada, pregada na força do Espírito Santo, é como um martelo, uma marreta que quebra qualquer coração empedrecido, empoderado de ruindade, de maldade. Esse martelo que é a palavra, ele quebra qualquer coração duro, ainda que seja duro como a rocha firme. O que convém ao povo de Deus? Que se deixe usar como ferramenta nas mãos poderosas de Deus. Que você deixe o Espírito Santo te usar como ferramenta para a glória do Pai, para a glória do Filho Jesus Cristo e para a glória do Espírito eterno. Deus quer te usar, precisa te usar, mas na carne, humano, no natural, você jamais dará frutos para o reino de Deus. Você tem que andar no Espírito, falar no Espírito, deitar no Espírito, levantar no Espírito, cantar no Espírito, pregar no Espírito e viver tudo que você canta e prega. Aí sim Deus te dará resultados no seu ministério, na sua vida, por onde você passar. Deus te abençoe, uma semana vitoriosa em Cristo.